Bom, boa noite. Consequências morais da escravidão no Brasil. A história da escravidão no Brasil a gente conhece praticamente junto com a história do Brasil. Praticamente junto com o Brasil, quando começaram as capitanias hereditárias, começaram também os trabalhos escravos no Brasil. Mas hoje tem duas vertentes especiais. Uma é do ponto de vista das consequências morais e outra é do ponto de vista da doutrina espírita. E por ser do ponto de vista da doutrina espírita, tem um trabalho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que já começa com uma espécie de lamento ou de reclamação do Ismael, encarregado, junto com Cristo, da formação aqui do nosso território como Pátria do Evangelho, ele reclamando para o Cristo da escravização de negros de Luanda, Guiné e Angola. E ele dizia, num diálogo dos dois, nesse livro, infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos chegam à pátria do vosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Pela história normal, convencional, a gente conhece como funcionava. As tribos da África sempre lutaram umas com as outras e os vencidos eram escravizados. E esses vencidos escravizados passaram a ser comercializados com Portugal. E Portugal começou a trazer esses vencidos, escravizados para o Brasil. E depois não só trazer, como estimular a guerra e a briga entre essas tribos. Trocava por arma, trocava por dinheiro, e essas tribos foram sempre se degladiando e Portugal se aproveitando, e depois o mundo inteiro, e vem esse tráfico negreiro que a gente conhece de tão triste memória para a humanidade. E a gente lembra também que a forma como eles traziam esses escravos não era mesmo uma forma humana. É comércio, é lucro. Quanto mais eles conseguissem trazer escravos, mais lucros teriam. E o navio tinha uma capacidade limitada. Eles limitavam a água, limitavam o alimento para conseguir trazer mais escravos. E a gente imagina como vinha o porão desses navios, com pouca água, com pouco alimento, com a quantidade de negros que eles conseguissem colocar, e eles vinham sofrendo, morrendo de fome, de sede, de doença, e os que chegavam eram vendidos como animais, proprietário de quem comprava. Era esse o lamento do Ismael ao próprio Cristo, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o diálogo prossegue. O Cristo diz, Ismael, acerena o seu mundo íntimo. Bem sabes que os homens têm sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. O Cristo já dá uma mensagem. Acalma, o mundo funciona, a gente não entra, faz o que pode, mas respeita o funcionamento porque tem a responsabilidade pessoal, tem leis universais, leis divinas, causas, efeitos, o mundo funciona necessariamente dentro de um equilíbrio, inclusive dentro do equilíbrio da dor, inclusive dentro do equilíbrio do erro. E diz que essa responsabilidade vem nas existências isoladas e coletivas. Vem para a pessoa e vem para o coletivo. Cidades, países, lugares. O Cristo já avisou, isso não vai sair de graça. Calma, isso não vai sair de graça. E continua. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, é o livre-arbítrio, escraviza. Também não podemos esquecer que existe o instituto imortal da justiça divina. Vão escravizar.
Mas essa escravização é uma ação. E essa ação vai trazer reação. Vai trazer reação no campo individual e vai trazer reação no campo coletivo. É essa reação que começa a produzir as consequências morais que a gente está falando da escravidão. E são diversas. Cada um receberá de conformidade com seus atos. Palavra de Jesus no livro. E o Jesus continua, estimulando Ismael a fazer o trabalho que competia a ele, Ismael. Ismael, nas suas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Não é pátria do Evangelho? Pátria do Evangelho não é lugar de redenção, não é lugar de amor, não é lugar de perdão. Escravidão, como? Mas a escravidão já vem como consequência de uma outra causa. A causa do início da escravidão está em outros povos, não nos africanos e não nos portugueses. Os textos espíritas falam que tem um monte de civilizações, inclusive os romanos, no Brasil, ou mesmo em Portugal, na Idade Média, os senhores feudais, os inquisidores da igreja, que matavam, queimavam. Essas pessoas eram a causa cuja escravidão foi ser consequência. Essas pessoas reencarnaram aqui, ou lá na África, e vieram para cá, e também aqui. Aí se encontram alguns batalhadores, o Cristo, a dor como lapidário, a dor como transformação, a dor como evangelho, como instrumento do evangelho, instrumento de regeneração, como instrumento de iluminação. Ensina-lhes a todos eles a ler os preceitos da minha doutrina, da doutrina de amor, da doutrina de perdão, de regeneração, de transformação, nos códigos dourados do sofrimento. Esse sofrimento já é consequência de uma causa anterior. Por que consequência de uma causa anterior? Porque aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, guerra santa, guerra religiosa, matando em nome de Deus, matando em nome de Cristo. Causas que vão trazer consequências. Senhores feudais da Idade Média, quem não conhece na Idade Média, o que faziam os senhores feudais, que eram donos das terras, donos de tudo, exploravam de todas as formas os vassalos. Quem não conhece a história dos padres inquisidores, quem não viu a história de inúmeras pessoas sendo queimadas na fogueira por razões mínimas, essas pessoas estavam dando causas a um momento futuro delas próprias. E o Brasil ainda não tinha produzido os próprios escravos. Esses escravos estavam vindo como escravos da África, da guerra fraticida entre irmãos. A sede de dinheiro de Portugal que estava trazendo esses escravos para cá. E espíritos rebeldes e revoltados, de maneira geral. Mas o que eu acho mais interessante é porque o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não dá para entender Pátria do Evangelho sem ser um lugar de redenção, de regeneração. E o Evangelho é para isso. A gente imaginava que fosse aquela pátria do Evangelho brilhoso. Talvez a gente estivesse imaginando, como na época do Cristo, o rei dos judeus, né? A gente repetindo o rei dos judeus com a pátria do Evangelho. Meu reino não é desse mundo. O Evangelho é o Evangelho do Cristo. Não é o Evangelho da ostentação, não é a pátria da ostentação. Não é a pátria da riqueza. Não é a pátria do poder. É a pátria do Evangelho. E o Evangelho é a pátria do amor. É a pátria do perdão. É a pátria da regeneração. Por isso, desde o início, já começou a chegar gente para ser regenerada, que tinham dado causas lá atrás. A dona Ivone Pereira também aumenta o número de pessoas que vinham nesses navios negreiros para o Brasil, para a África e em Brasil. Saber que entre esses escravos, no Cruzeiro Sublime, que é o Brasil, encontram-se grandes falanges de romanos ilustres, dolorosamente arrependidas das monstruosas arbitrariedades cometidas em nome da força e em nome do poder. Quem não conhece a história do Império Romano? A história de um povo
que foi construindo esse império monstruoso a ponto de dividir o mundo em Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, só de invasões e conquistas. Conquistava, escravizava. Conquistava, escravizava. Quem não conhece o poder dos patrícios romanos, que podiam tudo? Esses patrícios, arrependidos de monstruosas arbitrariedades, inclusive com passagens na época do Cristo. E na época dos primeiros cristãos. Imagina esses patrícios dos primeiros 300 anos do cristianismo. Patrícios romanos. O que ele fazia com os cristãos? Para os leões, para o Coliseu. Eram esses patrícios poderosos que pediram reencarnação na África, infeliz e desolada. Então, esses escravos já vieram como escravos, do ponto de vista espírita, já como consequência de encarnações anteriores, às vezes até de 1000 anos. A decadência do Império Romano foi no ano 300, no final do cristianismo primitivo. A pessoa está reencarnando depois de 1500 na África, 1200 anos depois. Imaginam esses 1000 e tantos anos de sofrimento dessas monstruosas arbitrariedades cometidas pelos patrícios romanos. Quanto tempo eles demoraram para reencarnar na África, depois como escravos, como tribos, para serem escravizadas a seguir na América em formação. Ainda no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Humberto de Campos, que foi o espírito que ditou a obra para o Chico Xavier, ele já começa a colocar duas situações. A primeira, física, e a segunda, já espiritual, já moral. A primeira, física, ele diz: sobre os seus ombros flagelados, os ombros flagelados dos negros escravos, flagelados, sofridos, maltratados, sobre esses ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil. Foi esse pessoal que derrubou mata, que plantou cana-de-açúcar, que rodava o engenho, que moía, que apanhava, que morria, que fugia. São esses negros. E que, ao mesmo tempo, sabia amamentar a filha do senhor de engenho. Com tanto ódio que era possível ter, ainda tinha gente que conseguia amar o filho de quem te batia. Olha a mansidão do negro, chegando para forjar um espírito da pátria do Evangelho. Isso é muito bonito. A parte física, derrubando mata, transformando a realidade. O Brasil era capitanias hereditárias. O Nordeste teve que derrubar tudo e começar a plantação de cana, que não tinha, teve que começar a plantação de cana, colheita de cana, moenda, animal, cultura de subsistência, tudo isso feito com as mãos desses escravos. Essa é uma parte física. Mas nesse livro, o Humberto de Campos ainda fala: e do manancial de humildade dos seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e de perdão. Então o Chico já está dizendo aqui, o Emmanuel já está dizendo aqui, o Humberto de Campos já está dizendo aqui, que a nossa alma, o nosso espírito, já foi forjado para ser pátria do Evangelho. Porque a gente já aprende a fraternidade, a ternura e o perdão. Na nossa formação. E isso é consequência da escravidão. Não a que se instalou no Brasil, a que já veio. Olha a formação física e a formação do espírito. E nós somos esse povo. O brasileiro é esse povo fraterno, é esse povo que tem ternura, que perdoa. Nós conhecemos a história da humanidade e como as pessoas se matam por pouca coisa. O Brasil vai levando. É esse espírito. Vai perdoando. Vai sendo fraterno. Todos os povos de todos os lugares do mundo, quando vêm ao Brasil, reconhecem essas nossas características de fraternidade, de ternura e de perdão.
É inegável essas características do brasileiro. Foram forjadas com o tempo. Não é um livro espírita. O livro 1889, do Laurentino Gomes, que é um jornalista e historiador, ele dá uma dimensão do número de negros que vieram. As capitanias hereditárias começaram em 1534 e a abolição da escravatura foi em 1888. 350 anos de escravidão. Os primeiros negros vieram e depois foram se reproduzindo. Mais negros chegando e negros nascendo, de filhos de negros e negras com senhores, mestiços. Mas o Brasil foi o maior, a informação do Laurentino Gomes, o Brasil foi o maior território escravagista do hemisfério ocidental por mais de 350 anos, de 1530 a 1888. Esse livro é 1889, que é a data da proclamação da República, mas não dá para falar de proclamação da República em 1889 sem falar do final da escravidão em 1888. Desses 10 milhões de cativos que vieram da África para a América, 40% tiveram como destino as terras brasileiras. 4 milhões de negros vieram dos países da África para o Brasil. 4 milhões. É a nossa grande base. A abolição da escravidão foi em 1888, mas muito antes, o Brasil já discutia a República, a formação da República, já queria um final do Império, tinha muita discussão no Brasil. E uma dessas discussões era o final da escravidão. Tanto que teve antes Lei Eusébio de Queiroz, que era proibido o tráfico de negros, depois Lei do Ventre Livre, que quem nascia já tinha o ventre livre, quem nascia, nascia livre, Lei do Sexagenário, que quem tinha mais de 65 anos ficava livre, tinha carta de alforria. Começou-se assim, porque todo mundo dizia que seria um grande problema libertar os escravos de uma vez, sem que o governo preparasse essas pessoas como cidadãos a serem livres, a viverem livres. Diziam que eles vieram como nativos, como tribo, e aqui viveram sob a escravidão, sem princípio, sem educação, sem cultura, sem chance, sem oportunidade, sem um monte de coisas. Isso tornou esse povo despreparado, tecnicamente, eticamente, moralmente, às vezes. A prostituição era comum. Se prostituíam. O que fazia uma negra bonita que se apaixonava por alguém e o senhor falava, não, vem cá, e engravidava essa negra, e depois outro, e outro, e outro, e os filhos são de quem? Olha o ambiente que está se formando. Olha o ambiente que está se formando. Em alguém que não tinha a nossa cultura ocidental. Eram tribos. Ninguém está diminuindo ninguém. Culturas diferentes. Estou comparando a tribo com a cultura ocidental e com a forma de transmissão de conhecimento. Porque eles não frequentavam a escola, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, eles não tinham profissão. Eles iam jogar essas pessoas onde? No campo, não mais. Porque os senhores não queriam mais escravos, que escravos não eram mais lucrativos, porque tinha que dar comida, tinha que dar casa, tinha que dar um monte de coisas. E, com o passar do tempo, pagar uma mão de obra ficou mais fácil do que ter um escravo. Então não foi bondade, foi circunstância, foi melhor libertar. E libertar, de verdade, seria preparar o negro para viver em sociedade. Mas não foi isso que foi feito. E o nosso querido Bezerra de Menezes, em 1869, falou disso, 20 anos antes da abolição. Olha o que ele disse num trabalho que ele escreveu, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la. Ele estava alertando algumas medidas que seriam necessárias tomar antes de abolir a escravidão. E ele dizia, um projeto de emancipação deve conter duas partes essenciais,
das quais uma trate dos meios mais próprios para se obter a liberdade dos escravos. Uma é libertar. E a outra, que estabeleça regras para se obter a regeneração moral da raça. Essa regeneração moral é no sentido amplo. Desse modo, suspender-se-á o duplo anátema que se pesa hoje sobre o preto, tirando ao mesmo tempo da escravidão e da corrupção. Era isso que alertava Bezerra de Menezes 20 anos antes da abolição. Não dá para não preparar os negros para libertar. Eles têm que ser libertos para quê? Para ter condições de trabalho, condições de sobrevivência, de moradia, de escola, etc, etc, etc. Tinha gente que falava que era pelo menos preparar as crianças. Se você não pudesse preparar os adultos, pelo menos preparasse as crianças. O que foi agora essas cotas de negro? Política compensatória. 300 anos depois. 100 anos, 100 e poucos anos depois, 1888. Foi 2000. O que era isso? Era isso que tinha que ter sido feito naquela época. Compensar os 300 e poucos anos de escravidão e preparar. E dar condições éticas, e dar condições morais, e dar condições de trabalho, e dar condições dele sobreviver. Mas não foi isso que foi feito. E a gente vai seguir, porque tem um tempo aí. O próprio Laurentino, ele toca nesse tema. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não o seu legado. Qual era o legado da escravidão? Um monte de negros despreparados para a vida na sociedade. Despreparados eticamente, moral, a não ser a pouca coisa que cada ser já traz dentro de si. E alguns nem tão pouca coisa. É uma forma generalista de falar. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não o seu legado. Estavam mais interessados em livrar a sociedade brasileira do câncer da escravidão do que em cuidar da sorte dos libertos. Olha que tanto de consequência moral que vem disso aí. Se você jogou um monte de ex-escravos na sociedade, sem preparar, sem dar condições de trabalho, sem dar escola, sem dar condições de saúde, sem formar, sem nada, que condição moral, que consequência moral que vem disso aí? Vem crime, vem prostituição, basta ver a história do Pelourinho em Salvador, basta ver a história de favelas no Rio de Janeiro, basta ver um monte de... E por que será que depois no Brasil, na década de 70, 80, 90, as pessoas falavam, poxa, só prendem negro? Que coincidência? De onde é que vem a coincidência? Não é coincidência, é consequência moral. Porque se tivesse sido preparado, as cadeias na década de 70, 80, 90 não estavam cheias, porque os negros continuavam analfabetos, continuavam sem condições financeiras, continuavam sem nada disso, continuavam sem condições. Isso era consequência moral. Mas consequência moral entre os encarnados. E tem consequência moral entre os encarnados, claro que sim. Isso aqui é só pela dimensão, consequência moral, dentro dos encarnados. Que sociedade se criou. Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos do Brasil, escreveu também Integração do Negro na Sociedade de Classes, em 1964. Ele disse também essa mesma coisa, que traz consequência moral gravíssima para a sociedade. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos. Estão livres. Sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais. Ninguém cuidou do negro liberto. E como ninguém cuidou do negro liberto, esse negro liberto, sem educação, sem trabalho, sem formação, sem um monte de coisas, foi o negro que veio para a sociedade e começou a interagir com essa sociedade, trazendo todas as consequências morais que a gente possa imaginar. Para não ficar só na sociologia ou na história, o próprio Livro dos Espíritos, o Kardec não tratou especificamente da escravidão, mas olha como esse assunto tem tudo a ver com esse derrame de ex-escravos na sociedade sem preparo, sem condições. Olha o que diz a resposta da questão 685. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios,
sem freios, entregues aos próprios destinos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Não precisa admirar. É claro que vai dar consequência desastrosa. Foi o que deu. Porque uma massa de indivíduos, sem princípios, sem freios, foram entregues à sociedade praticamente nos instinto de sobrevivência, porque não tinha formação intelectual e moral. As consequências foram desastrosas. Livro dos Espíritos, questão 685. E aí a gente já entra na questão mais espiritual. No livro Lei do Amor, de Chico Xavier e Valdo Vieira, também pelo Espírito Emmanuel. Ele já começa a falar das consequências espirituais. Exploradores do sofrimento humano voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram, junto das próprias vítimas, sob o mesmo teto, tolerando-se mutuamente. Senhores, escravos, senhoras, todos voltando em situações invertidas e tendo que sobreviver no mesmo teto, tolerando-se mutuamente. E as famílias que a gente assistiu e assiste até hoje? Quantas das famílias, a gente fica pensando que consequência moral, espiritual, fica imaginando o espírito, o obsessor e etc., que a gente não exclui, está aqui também. Mas a família, as famílias, as dificuldades nas famílias, de relacionamento. Quantos estão aqui, nesse caso, de senhores e de escravos na mesma família? Juntos, das próprias vítimas, sob o mesmo teto, tolerando-se mutuamente ou se matando, ou se estrangulando e complicando ainda mais essas consequências morais. E é o que a gente vê ao longo da nossa história, as nossas próprias famílias fazendo toda essa sorte, vivendo toda essa sorte de consequência moral. Ainda no livro Lei do Amor, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ele já passa a considerar uma outra situação. É preciso contar com as possibilidades da obsessão. É uma outra consequência moral. É preciso contar também com as possibilidades da obsessão, porquanto cada vez que ofendemos os que nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações. Quantas obsessões, quantas pessoas viveram quantos anos depois e não conseguiram se livrar do ódio, da mágoa, do ressentimento, e vivem na obsessão, e a pessoa, no momento em que sofre a obsessão, se vê como vítima, se vê como uma coitada vítima. Mas alguém que tem o olhar espiritual pode enxergar que essa vítima pode ter sido esse senhor ali atrás. E essa pessoa, que esse obsessor, pode ter sido aquele escravo que morreu no tronco, de tanto apanhar. Alguns perdoaram, tinham na natureza. Outros não conseguiram perdoar. Outros têm todo esse ódio. E esse ódio que vai para as famílias, que vai para as nossas casas, que vai para os nossos relacionamentos. Essas obsessões também. Porque a escravidão terminou em 1888, 100 anos para uma fixação mental não é nada. Deve ter escravo fixado mentalmente no momento da morte até hoje. E, de repente, quando ele perder essa fixação, ele vai estar com todo aquele ódio. E ele vai atrás de quem estava fazendo toda aquela maldade com ele no tronco. Então, ainda tem ódio por aí. Ainda tem ódio por aí. Nas casas, nas famílias, nas nossas. Ainda a lei do amor. Do ponto de vista mental, aí ele já começa a falar dessa psicosfera. Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram o ninho familiar. A gente conhece pai e filhos
que não podem se olhar, que tem um ódio que a gente não consegue entender de onde vem esse ódio. Ah, está na cara que foi um senhor e um escravo? Não. Pode ter sido? Pode. Porque é do ponto de vista mental. São encarnações de adversários do pretérito que têm essa carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfigura um ninho familiar, que esse ninho familiar era um ninho de regeneração, de restauração, de resgate. Mas o ódio era tamanho que o que era para ser resgate foi um agravamento da situação, por falta de preparo, por falta de condições, por excesso de ódio, por excesso de carga vibratória, de um ódio que já vem caminhando desde 1530. É muito tempo para um ódio. Em 1988, esse periódico, O Imortal, fez uma entrevista com Raul Teixeira, tocando nesse assunto. Raul Teixeira, todos nós conhecemos, é um espírita de nome e que tem vários trabalhos publicados e conhecido de todos nós. E o repórter, o jornalista Marcelo Oliveira, perguntou para o Raul Teixeira: em 18 de abril de 1857, 31 anos antes da assinatura da Lei Áurea, o Livro dos Espíritos já ensinava que a escravidão é contrária à natureza e um abuso da força. Quer dizer, em 1857, a abolição foi em 1888. Então, mais de 30 anos antes da abolição, o Livro dos Espíritos já alertava a brutalidade que era a escravidão, o abuso da força. E aí o repórter pergunta: estará aí, nesse abuso da força, nessa escravidão, nessa exploração abusiva, injusta e cruel, estará aí a fonte dos males morais e materiais que se tem abatido com todo o vigor sobre a nação brasileira? O repórter perguntou para o Raul Teixeira. É uma dívida do país ou apenas alguns brasileiros que se envolveram com o tráfico e o uso de escravos? Olha a resposta do Raul. Ele considera as duas situações: a situação individual e a situação coletiva, como problemáticas. A resposta do Raul: múltiplos senhores e senhoras de escravos acham-se reencarnados de novo sobre o solo do Brasil, a fim de quitarem, por meios diversos, os pesados ônus, principalmente lesa fraternidade. Ninguém pode escravizar um irmão. Lesou o espírito fraterno. É lesa fraternidade. E lesa a humanidade. A humanidade não pode um escravizar o outro. Então, quem cometeu a escravidão fez os crimes pessoais de lesa fraternidade e lesa a humanidade. Lesou o espírito fraterno e lesou a humanidade. Dos períodos escravagistas do nosso país. Aí ele vem para a segunda parte. Tendo sido parte da legislação do país, porque o Brasil aceitava a escravidão, então fez parte da legislação, era legal. Então o país também vai ter o seu comprometimento. Tendo sido parte da legislação do país, aceita pelos governos e pelo povo, que era tudo normal, a escravidão era normal. O negro não tem alma. Negro, índio, não tem alma. Era a história. Tendo sido parte da legislação do país, aceita pelos governos e pelo povo, em geral, é notório o comprometimento com o escravismo, que, sem dúvida, repercute hoje. Essa entrevista foi em 1998, 100 anos depois da abolição. Raul Teixeira estava dizendo que repercute hoje sobre a consciência da vida nacional. Psicosfera. Repercute ainda hoje sobre a consciência da vida nacional. Até que se hajam transformado com amor e trabalho. Olha a pátria do Evangelho. Por que o Brasil é pátria do Evangelho? Não é louro, não é glória. É prática do Evangelho. Por isso é que nós somos o país do Evangelho. Para aprender a trabalhar essas situações, transformar através do amor, do trabalho, do perdão, do sentimento fraterno, transformar toda essa situação de ódio em situação de amor, em situação de perdão. Até que hajam se transformado com amor e trabalho as energias viciadas que ainda marcam o psiquismo do Brasil. Então, no campo do país, o psiquismo do Brasil ainda se ressente de tanto ódio, de tanto problema.
E tem algumas experiências com a mediunidade, que eu vou ter que andar um pouco mais rápido. Aqui foi um trabalho de 2003, numa sessão mediúnica em 98, portanto, 100 anos depois da escravidão, onde o Paulo Santos falou de um escravo que apareceu nessa reunião com uma fixação mental e ainda não sabia que estava morto. Aos poucos percebeu por si mesmo que já estava morto. 100 anos depois da escravidão, ele tinha fixado na situação dolorosa e traumatizante de sua morte. No tronco. Ele ainda estava, 100 anos depois, apanhando no tronco. E esse mesmo Paulo Santos continua nesse mesmo livro, Casos e Experiências com a Mediunidade, e esse texto é o caso do escravo. Nesse caso, ele diz que foi mais uma experiência tocante pelo seu aspecto profundamente humano e a demonstração clara das consequências de hábitos como a dominação de uma raça sobre a outra, as consequências da escravidão. E os resultados individuais e coletivos de tudo isso. E conclui, o Brasil foi um dos últimos países a extinguir oficialmente a escravidão negra. E é bem possível que muitos problemas de ordem social e coletiva, ainda existentes, sejam decorrentes de quase 4 séculos de exploração da força de trabalho de uma raça. Olha até onde vão as consequências. Um outro trabalho mediúnico também, de André Malvezzi, foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo em 2014. Ele diz, durante muitos anos de trabalho em grupos mediúnicos, nos deparamos muitas vezes com espíritos que em sua última encarnação foram negros escravos no Brasil. Mais de 100 anos depois, ele ainda está vendo gente de 100, 150, 200, até de 300 anos, dependendo da fixação. São, em quase sua totalidade, grupos relativamente grandes, unidos por experiências de extremo sofrimento moral e físico, consequências morais da escravidão. Como de praxe nesses casos, algozes e vítimas permanecem aprisionados através de várias formas, inclusive da obsessão. Algozes e vítimas permanecem aprisionados na atmosfera psíquica de suas vivências, do ódio. Em meio ao ódio e ao desespero, encontramos também uma imensa prostração das forças morais. O ódio e o desespero impedem a transformação moral do indivíduo, comprometem a pátria do Evangelho. É preciso fraternidade, é preciso amor para vencer esse ódio, senão as forças morais ficam prostradas, ficam paralisadas, ficam estacionadas, e a gente não sai do lugar. E a gente vai, o que Emmanuel fala de afogados na carne. A gente vai, encarna, reencarna e não sai do lugar. Prostração das forças morais. Não. E ele continua, o Malvezzi. Se nós espíritas contribuímos para a extinção da escravidão, relembrou aquele fato do Bezerra, né, 20 anos antes, querendo um processo de educação das crianças, dos escravos, né, no plano encarnado. Olha a pergunta que ele faz. Temos contribuído igualmente para a devida cura de suas sequelas espirituais? Nós não temos condições nem de avaliar as sequelas espirituais que nós tivemos pela escravidão. Quanto mais cura. Nós trabalhamos, todos trabalham. Não é só no trabalho numa mesa mediúnica. Também o trabalho numa mesa mediúnica. Mas no dia a dia, em casa, nas famílias, em todo lugar tem consequência dessa psicosfera de ódio e de rancor e de ressentimento vivida nesses 300 e poucos anos da escravidão. Em todo canto tem resquício disso. Temos coração e entendimento abertos às suas histórias de vida? O reformador. Se conheceis a verdade da multiplicidade das existências humanas, sabeis também que o Senhor de hoje é o escravo de amanhã, como o escravo de amanhã foi o dominador de ontem. É o processo da reencarnação. E quem conhece esse processo de reencarnação, conhece, imagina e sabe
que está tudo aí ainda, não está resolvido. As coisas se ligam, e estão ligadas, permanentemente ligadas. A escravidão não está parada lá em 1888. A Lei Áurea aboliu a escravidão em 1888, mas as consequências morais da escravidão continuam em nossas casas, em nosso dia a dia, constantemente. Não só também nas reuniões mediúnicas, em todas as nossas relações, que são consequências do ódio, são consequências do desamor, são consequências de tudo isso que foi criado nessa psicosfera de abuso de uma raça sobre a outra. E que não é de um dia para o outro que se resolve. Divaldo fala isso. Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, após a tempestade. Estando a terra vitimada, olha, a nossa situação é essa, nós estamos vitimados pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho. Onde é que está o desalinho? No ódio, no ressentimento. E esse entrechoque dessas mentes que vibram nesse desalinho, nessas ondas, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes, funestas consequências, tristes consequências, se fazem presentes não somente nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no nosso dia a dia, no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no nosso comportamento. Essa é a psicosfera desse ódio. Está vivo. E só tem uma chance da gente matar esse ódio. Allan Kardec. Tudo no universo se liga. Tudo se encadeia. Não está a escravidão lá atrás e o nosso dia hoje. Está tudo num processo de construção, de iluminação, de aperfeiçoamento. Então tudo nesse universo se liga, tudo se encadeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a mais compacta materialidade, o tronco, até a mais pura espiritualidade, o amor. Do tronco ao amor. Está tudo ligado. E sem tempo determinado. Não tem 1800, 1900, 2000, sem tempo determinado. E, para encerrar, também do Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro Lei do Amor, só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Só nós podemos abolir verdadeiramente a escravidão. Que cada um consiga refletir, pensar, encher o peito de amor e abolir a escravidão em si mesmo. Que Deus nos abençoe.